Glória a Deus. Povo de Deus, paz seja convosco. Boa noite a todos, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos a mais um culto online, para a glória, a honra e louvor do nosso Deus. Estamos aqui vivendo mais essa experiência na presença de Deus. Então eu quero desde já dizer a todos vocês: sejam bem-vindos em nome de nosso Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a este culto, sejam bem-vindos a este momento de adoração, de louvor ao nosso Deus. Eu quero te fazer o convite para participar hoje de maneira muito intensa, se entregando totalmente ao Senhor, a palavra de Deus, porque nós temos uma palavra de cura, nós temos uma palavra hoje de a libertação, de avivamento, de transformação para você, porque isso é que a palavra de Deus faz quando nos deparamos com ela. É isso que a palavra de Deus faz com o homem quando nós permitimos que ela entre em nossos corações. E eu quero te convidar neste momento a fazer uma oração em nome de Jesus, e logo após esta oração estaremos louvando a Deus, elevando a Deus os nossos cânticos, o nosso louvor em Cristo Jesus. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Aí onde você estiver, eu quero te convidar a orar comigo, agradecer a Deus por este dia e colocar mais este culto nas mãos do Senhor, para que tudo o que acontecer aqui venha acontecer debaixo da direção de Deus, que não seja nada do coração do homem, da vontade humana, mas que venha de Deus para nós, que venha de Deus para nos trazer a cura que nós precisamos, a libertação, a sabedoria, a fé, em nome de Jesus. Então eu quero convidar você, vamos chegando, quero convidar você, vamos nos aproximando, vamos nos preparando para este momento de adoração. Você que talvez está um pouco disperso aí agora e desliga de tudo, desliga de qualquer coisa, como se você estivesse aqui no templo. Você não está no templo, mas você está na igreja, e a igreja hoje é a sua casa. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, Ele se faz presente, Ele está aí aonde você está. Talvez você diga: pastor, mas eu estou sozinho. Não, não está não. Está você, o Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus está aí também juntamente com você, em nome de Jesus. Eu te convido neste momento a fechar os teus olhos e elevar a Deus uma oração. Santo Deus, em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus, Pai querido, nós louvamos, exaltamos ao Senhor por este momento rico que o Senhor nos proporciona. Momento, meu Pai, de unidade, momento, meu Deus, em que ligamos os céus na terra através da nossa fé. Senhor, toma a direção de cada lar, Pai. Meu Deus, o Senhor é testemunha viva de que para obedecermos às leis que foram propostas sobre nós, nós não podemos nos reunir no templo, mas estamos reunindo em casa, Senhor. Então Deus, seja conosco, manifesta a glória do Senhor. Começa, meu Deus, já a afastar todo mal, toda perturbação, tudo aquilo que possa impedir desse culto acontecer, meu Pai, em nome de Jesus. Começa, meu Deus querido, a entrar com provisão, em nome de Jesus, Pai, e leva, Senhor, a alegria do Espírito ao coração que se encontra triste, a alma que se encontra abatida, para a honra e para a glória do nosso Deus. Senhor, te louvaremos em nome de Cristo Jesus. Louve a Deus aonde você estiver. Aleluia. Adore ao Senhor. Espírito, sim, Deus, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Cante com fé, aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
você. Aí na sua casa, levanta suas mãos e adore. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Adore a Deus com toda a sua força. Espírito, sim, papai, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Entrega a sua melhor adoração. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Entrega ao Senhor o seu sacrifício de louvor. As minhas mãos eu quero levantar. Oh, glória, aonde você estiver, adore. E em louvor te adorar. Esteja você no leito de enfermidade, esteja você na bonança ou no deserto, adore a Deus. Esteja você com saúde ou enfermo, adore a Deus. Adore a Deus. Escassez ou bonança, adore a Deus. Diante do teu altar. Sim, meu Pai, aleluia. Diante do teu altar. Oh Deus, adore, continue adorando ao Senhor. Continue exaltando ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Oh, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Cante com fé. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Adore a Ele. O Espírito de Deus está aqui. Aí na sua casa, no seu trabalho, operando em nossos corações. aonde você está, Deus está aí contigo. Creia nisso. Trazendo sua vida. Ele está aqui também conosco, poder, porque Ele é um Deus único. Ministrando sua Ele é onipresente. Graça e Ele amor. pode estar aí, pode estar aqui. Aleluia. Os feridos de alma são curados. Aleluia. Os cativos e oprimidos livres são. E os enfermos. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus aqui. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. Pois o Espírito de Deus é contigo. Está aqui. Você não está aí hoje assistindo este culto. Não é à toa, não. Deus está aqui. É Deus que te levou a este momento.
Você não está aqui por acaso. Diante de Deus o acaso não existe, mas tudo tem propósito. Aleluia. Tua glória em majestade. Sim, meu Deus, eu só quero te adorar, Senhor. Pai, eu quero te adorar em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono. É lugar de adoração. Oh, aleluia. Pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Sim, meu Deus. Pra te adorar, Sim, meu Pai. Senhor. Para isso viremos, e isto faremos, para a glória do nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Pega a sua Bíblia aí, por favor. Você que está em casa, pega a sua Bíblia, abra comigo. Nós vamos fazer uma leitura. Eu quero dar uma palavra aqui hoje, nesta noite, em nome de Jesus. Ou para você que vai, talvez assistir, né, esse culto só amanhã, esse dia, mas agora no momento da gravação, esta noite. E no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, é onde Deus vai falar conosco hoje. É onde Deus vai falar com você hoje, em nome de Jesus. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, em nome de nosso Senhor Jesus. Estou vendo que ainda tem gente chegando ao culto. Tem gente que está chegando agora, que está se manifestando. Manifesta aí a sua chegada, em nome de nosso Senhor Jesus. Manda um recadinho para nós aí, que você está chegando, que você está conosco, em nome de Jesus. Já são 80 pessoas no Facebook, estão nos acompanhando. No Instagram, nós estamos com 23 pessoas, né, nos acompanhando. Mas eu acredito que sejam várias pessoas num aparelho só. Então acreditamos que são muitas pessoas que estão nos acompanhando. Então, à medida que você for chegando aí, vai dizendo aí a sua chegada, vai se manifestando aí, porque assim nós nos sentimos mais perto de você. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, apenas 2 versículos por enquanto. Diz assim a palavra de Deus: E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar afronta de sobre Israel?
Quem, pois, é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Até aí por enquanto. Queridos irmãos, à medida que o evangelho vai avançando em volta do mundo, à medida que as pessoas vão conhecendo o evangelho, automaticamente ela começa a conhecer a Deus. Ela começa a se aproximar de Deus, porque nós sabemos que o evangelho é que aproxima o homem de Deus. É o conhecimento da palavra, é quando nós ouvimos do evangelho, é quando nós ouvimos a santa palavra de Deus, é que nós sabemos que nós passamos a conhecer quem realmente é Deus. Como eu posso conhecer alguém que eu nunca ouvi falar dele? Como eu posso aceitar alguém que ninguém nunca me apresentou? Então, a pregação do evangelho, a função da pregação do evangelho é aproximar o homem de Deus, é trazer o homem de volta para Deus. Então, nós estamos vendo isso de uma maneira tremenda, como que tem crescido a pregação do evangelho no Brasil e no mundo de maneira geral. Mas, infelizmente, muitas dessas pessoas que ouvem o evangelho e que vão conhecendo a Deus, vão viver boa parte da sua vida, ou quem sabe a vida toda, sem experimentar o sobrenatural de Deus, sem conhecer o sobrenatural de Deus. Pessoas que vão conhecer a Deus, vão ouvir falar de Deus, vão ver, quem sabe, outras pessoas experimentando o sobrenatural de Deus, e ela, talvez não. Uma boa parte da sua vida, e algumas, infelizmente, é triste dizer, por toda a sua vida, vão viver na presença de Deus, sem nunca viver o sobrenatural de Deus. Não porque isso seja o desejo de Deus, não porque Deus escolheu alguns para viver o sobrenatural dele e outros não, de maneira nenhuma. Deus não faz acepção de pessoas, quando se fala de proximidade, quando se fala de experiência, quando se fala de viver o sobrenatural de Deus, porque dá a entender que Deus escolheu alguns para viver o sobrenatural e outros não. Mas essa não é a verdade. A verdade é que o desejo de Deus é que todos experimentem o sobrenatural de Deus. Mas o motivo de muitos não experimentar o sobrenatural de Deus é por não saber aonde que ele acontece, ou por não permanecer aonde o sobrenatural de Deus acontece, porque tem um segredo nisso aqui. Tem um local, tem um lugar, tem um momento que o sobrenatural de Deus acontece, e às vezes as pessoas não vão experimentar por não saber disso. É interessante, irmãos, que na maioria das vezes, quando nós lemos na Bíblia sobre alguém que viveu ou que experimentou o sobrenatural de Deus, esse alguém estava vivendo no caos. Esse alguém estava no deserto, estava nas adversidades que a vida os propunha. Observa para você ver onde aconteceram os grandes milagres de Deus. A situação que as pessoas estavam quando experimentaram ou quando viveram o sobrenatural de Deus. E o motivo de muitas pessoas que ouvirão falar de Deus, que conhecerão a Deus e não vão viver o sobrenatural de Deus, é porque elas fogem do lugar que ele acontece. E onde que acontece, pastor, o sobrenatural de Deus? É no caos, nas adversidades, nas lutas, quando os problemas chegam. É aí que acontece o sobrenatural de Deus. É aí que acontece aquilo que nós achávamos que nunca iríamos ver de Deus, experimentar de Deus, é no caos. Você começa a observar isso na Bíblia. Os grandes milagres de Deus aconteceram nos momentos de adversidade.
E o texto que nós lemos aqui nesta noite, irmãos, é um texto maravilhoso, um texto lindo. A Bíblia Sagrada nos fala que o povo de Deus estava vivendo um momento de guerra, um momento muito difícil com os inimigos, com um inimigo chamado povo filisteu, um povo muito forte. Um exército muito forte, um exército muito violento. E a palavra nos fala, irmãos, que do nada surge no meio dos filisteus um homem, um gigante, um homem muito grande. E durante 40 dias a palavra diz que aquele homem vinha e desafiava o povo de Israel. Durante 40 dias ele descia ali no vale da batalha e desafiava aquele exército, desafiava aquele povo. Será que não tem homem aí o suficiente para lutar comigo? Era um tempo de caos, era um tempo de muita diversidade, um tempo de problema, mas era um tempo propício para se viver o sobrenatural de Deus. E cada dia que eles fugiam, cada dia que eles corriam, porque o texto vai nos dizer, a palavra de Deus vai nos dizer aqui no capítulo 17, a partir do versículo 1, e diz assim: e os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no deserto de Damim. Olha onde eles estavam, no deserto. Estavam no caos, na batalha, na luta. Versículo 2: porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quém, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha altura de 6 côvados e 1 palmo. É interessante, irmãos, que muitas vezes o caos nos pega de surpresa. Muitas vezes os desertos da vida nos pegam de surpresa. Eles esperavam de tudo, a única coisa que eles não esperavam era que saísse do meio do exército dos filisteus um gigante. Um homem que aos olhos humanos era impossível de vencer. Esperavam de tudo, porque o caos, as dificuldades, os desertos da vida, às vezes assim nos pega de surpresa. Porque se fosse só o exército, só os soldados dos filisteus, o exército de Saul era mais forte. Eu acredito que eles venceriam. Mas quando surge então Golias, a palavra nos fala então que surge aquele homem. Aqui no versículo 5 diz assim: e trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 60 quilos, ou de 5 mil ciclos de bronze, que quer dizer 60 quilos, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia um escudeiro, uma lança de 7 quilos, e parou, e clamou as companhias de Israel, e disse-lhe: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteus, e vós servo de Saul? Ele sai para desafiar, dizendo: vocês não são o povo de Deus, servo de Saul, eu sou só um filisteu. E durante 40 dias, a palavra nos fala que ele vinha desafiando. Aí ele dizia assim: escolhei dentre vós um homem que desça a mim, se ele puder pelejar e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteus: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel esta palavra do filisteu, espantaram e temeram muito. Durante 40 dias,
eles fugiram do lugar que iria acontecer o sobrenatural de Deus. E cada dia daqueles 40 dias era a oportunidade que eles tiveram para viver o sobrenatural de Deus. Mas eles preferiram fugir. Aquele momento que sai aquele gigante do meio dos filisteus, era a oportunidade que Deus estava dando para eles marcar o tempo deles. Mas eles olharam aquele gigante como derrota. Mas não sabendo eles que era a oportunidade que Deus estava dando para eles, irmãos. E o caos na nossa vida é oportunidade para o nosso crescimento. Quando Deus permite caos na nossa vida, o grande erro nosso é que muitas vezes nós fugimos do caos. Nós corremos do caos. Nós procuramos as cavernas da vida. Muitas pessoas se recolhem num canto e ficam com medo, foge dos problemas, foge das adversidades. Quantas pessoas estão desesperadas pelo tempo que nós estamos vivendo? Hoje mesmo eu fui lá no centro da cidade e nós encontramos com um casal de irmãos, um casal de crentes, e essa irmã perdeu o emprego por causa do caos que o país está vivendo, e ela sorrindo falou conosco assim: eu nunca trabalhei tanto, estou com minha mão doendo de tanto fazer máscara para vender. O que ela fez no momento de caos? Deus trouxe para ela uma provisão. Deus trouxe para ela uma provisão. Imagina se ela vai para um canto, se ela se deprime, se ela se esconde, se ela aceita a situação. Será que ela teria esse testemunho para dar? Porque hoje o look do momento é a máscara. E ela está fazendo muita máscara, produzindo máscara em casa. E ficou desempregada. O que ela está vivendo? O seu momento de caos. Não seria o momento de se refugiar, não seria o momento da tristeza, não seria o momento da murmuração, da reclamação. São pessoas, irmãos, que entendem que o caos é o lugar da vitória. Que o deserto é o lugar que Deus operou na vida de muitas pessoas. E cada dia daqueles 40 dias era a oportunidade que aqueles homens tiveram. Até que chegou alguém que entendeu que o sobrenatural de Deus acontece no caos. Este alguém era um pequeno jovem chamado Davi, que resolveu não fugir como os demais, mas resolveu enfrentar o gigante, em nome do Senhor dos Exércitos. Porque aqui no capítulo 17, no versículo 45, ele diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tem afrontado. Você sabe o que ele viu naquele momento, irmãos? A oportunidade de viver o sobrenatural de Deus, a oportunidade de viver uma experiência com Deus que ele nunca antes vivera. Enquanto o exército fugia, enquanto os outros fugiam, ele resolveu enfrentar. Enquanto os outros viam Golias como derrota, ele olhava Golias como vitória. Enquanto uns olham o deserto como lugar de sequidão, outros olham o deserto como lugar de oportunidade. Não foi assim a visão de Abraão quando ele se separou de Ló? Enquanto Ló olhava para o deserto e olhava para as campinas do Jordão, ele dizia: as campinas do Jordão era melhor, mas quem tem visão de Deus, irmãos, é diferente. Então Abraão diz assim: escolhe para onde você quer ir. Abraão sabia que ele ia escolher as campinas. Abraão já sabia que o deserto era dele. E como que aquele homem prosperou naquele deserto? E foi no deserto que ele foi chamado amigo de Deus. Foi no deserto que ele viveu as grandes experiências com Deus.
E Davi, numa sapiência muito grande, numa sabedoria inquestionável, ele diz assim: gente, peraí, vocês estão fugindo desse gigante? Então os outros falam: vocês viram aquele gigante que afronta o exército? Então Davi fala assim: gente, mas o que vai acontecer quem afrontar esse gigante? Eles falaram: ó, não vai pagar imposto mais, o rei vai cobri-lo de riqueza, vai casar com a filha do rei. E Davi entendeu: puxa vida, é a minha oportunidade. Mesmo eles sabendo disso, eles preferiram fugir do caos. Olha como que é importante, irmãos, a nossa visão está em Deus. Quando a nossa visão, irmãos, está em Deus, não tem praga, não tem pandemia, epidemia, não tem demônio, não tem filisteu que vai nos fazer acuar, que vai nos fazer voltar atrás. Muito pelo contrário. É momento de nós ficarmos mais fortes. É momento de nós crermos em Deus. Parece até um pouco de arrogância dizer isso, mas não é. Tanto que Davi não foi arrogante, ele não foi com a força dele. Ele diz assim: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele diz: eu vou entrar nesse caos, eu vou entrar nesse deserto em nome do Senhor dos Exércitos. E nós vamos vencer essa batalha, é no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É partindo para cima do problema que vamos vencer, não é recuando e nos acovardando e nos escondendo nas cavernas da vida. O caos, irmãos, está aí para todo mundo. Mas é a oportunidade da igreja orar mais. É a oportunidade de você que está fraco se fortalecer. É a oportunidade de você que abandonou Jesus voltar. É a oportunidade de você, pecador, abandonar o pecado. Deus está te dando a oportunidade. Aos olhos dos incrédulos parece morte, mas isso para nós é vida. Aos olhos dos incrédulos parece a desgraça, porque diz que está vindo uma curva. Agora inventaram uma tal de curva. A curva não chegou ainda. A curva já passou para lá. A curva da epidemia não chegou. Estou nem aí para a curva. Nós vamos passar por essa curva em nome do Senhor dos Exércitos. E nós vamos sair maiores depois disso. Vamos sair mais fortes, mais prósperos. Em nome de Jesus. Olha para mim. Você que está com medo de falir. Pastor, eu acho que eu vou falir. Eu acho que eu vou ter que fechar o meu negócio. Em nome de Jesus, guarda o que eu estou te falando. Você vai prosperar mais depois disto. Eu estou lançando uma palavra profética sobre você, sobre os seus negócios. A sua prosperidade está depois que tudo isso passar, só em frente de cabeça erguida. Parta para cima do gigante. Não se entregue, porque caos para os incrédulos é morte, mas para nós que somos servos de Deus é sinal de vitória, é sinal de crescimento. E aqueles homens tiveram 40 dias para entender isto, mas eles não compreenderam. Irmãos, o que seria de Davi se não fosse Golias? Você já parou para pensar nisso? O que seria de Davi se não fosse aquele gigante? Me mostra um outro feito grandioso que poderia fazer de Davi um homem tão famoso como foi. O que seria dele se não fosse Golias? O que seria de Moisés se não fosse Faraó? O que seria de Paulo se não fosse os perseguidores? O que seria do apóstolo São Paulo? O que seria dessas pessoas? Seriam pessoas anônimas, conhecendo a Deus, mas nunca vivendo o sobrenatural de Deus. Irmão, levanta a sua cabeça, pelo amor de Deus. Dia de caos é para o nosso crescimento. Você sabe o que nós estamos passando? É uma prova, um balançar da figueira. É aí que você vai fazer o teste da sua fé. É no caos que você conhece a grandeza do seu Deus. É no caos que nós sabemos o quão grande é o nosso Deus. O que seria do povo de Deus se não fossem os inimigos? Eu volto a dizer, irmãos, você que gosta de ler Bíblia, você que é estudioso da Bíblia, se não é, se torne um. Você vai ver que os grandes milagres de Deus aconteceram no deserto, aconteceram no caos, nos momentos mais difíceis que as pessoas estavam passando. Entenda isto.
O jardim, irmãos, pode até nos dar conforto, mas quem nos promove é o deserto. Guarda isso no seu coração. O jardim pode nos trazer conforto, pode nos trazer fartura, mas o deserto é que promove os crentes de Deus. Os amigos nos dão consolo, mas quem nos faz conhecidos são os inimigos. Imagina o que seria da igreja se não fossem os perseguidores. Aonde estaria a igreja se não fossem os perseguidores da igreja? Até pelos perseguidores nós temos que dar glória a Deus. O que eu costumo dizer, irmãos, que o povo de Deus é como massa de bolo. Quanto mais bate, mais cresce. Então guarda isso no seu coração. O caos não é para a sua derrota. O caos não é para a nossa morte, mas é para a nossa restauração. É para nós vivermos o sobrenatural de Deus. É para nós vivermos a grandeza de Deus. Eu acho desnecessário eu pregar todo o texto, porque eu acho que esse texto já virou até currículo escolar. Davi, ele se arma da armadura de Deus, com um pedacinho de couro, algumas pedrinhas dentro de um embornalzinho velho, e falou para aquele gigante: você vem contra mim com paus e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E nós já sabemos o final da história. Irmão, não fuja. Enfrente o dia mal de cabeça erguida. Enfrente o seu gigante, porque Deus não vai te abandonar. Esse caos que Deus está nos permitindo passar, ou quem está permitindo você passar, isso vai passar, porque toda luta, toda adversidade, todo problema tem seu prazo de validade. E você só vai viver o sobrenatural de Deus no dia que você aprender a ver deserto como lugar de vitória, a ver o caos como uma oportunidade. A Bíblia, irmãos, nos fala que a tempestade precede a bonança. A tempestade vem, balança para lá e para cá, faz o seu estrago, mas depois a provisão de Deus vem. Tem uma passagem muito bonita no Salmo de número 126, eu vou ler aqui e já vou terminar minha mensagem, que eu quero orar com você ainda. Salmo de número 126, o salmista foi muito feliz quando ele compôs essa canção. Quando ele compôs, muito bonito, Salmo de número 126 diz assim, a palavra de Deus: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. Quando o Senhor tira o povo de Deus do cativeiro e traz de volta para Jerusalém, traz de volta para Israel, para Sião, eles estavam como que sonhando. E olha que eles tinham vivido no deserto, na adversidade, na escravidão. Aí o versículo 2 diz assim: então a nossa boca se encheu de riso, é a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul, ou como o rio de Negueb, que tinha se secado e que depois se transformou num grande rio quando a tempestade passou. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, talvez é o momento que você está vivendo agora, momento de choro,
Porque vamos ser sinceros, o deserto às vezes nos faz chorar sim, as adversidades, os Golias da vida às vezes nos faz chorar sim, é verdade. Isso é pura verdade. Mas são as nossas lágrimas que regam o nosso deserto. E diz assim o versículo 6: aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida. Olha o que diz. É interessante que o escritor não precisava ter colocado essa frase sem dúvida, mas ele fez questão, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Quando ele diz essa palavra sem dúvida, essa frase sem dúvida, ele quis dizer que Deus não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, ele vai fazer, por pior que seja o deserto, por maior que seja o seu Golias, enfrente ele, parta para cima, lute. Pastor, mas a luta está ferrenha, a luta está difícil. Não está fácil para ninguém, meu irmão, minha irmã. Mas a sua vitória ou a sua derrota está condicionada na sua maneira de agir no momento do caos. Os soldados voltaram. Aquela oportunidade, essa fama toda que Davi, irmãos, tem hoje, não era para ele, era para Saul. Saul nasceu para ser um rei, e para todo mundo Davi era apenas um pastorzinho de ovelha. Essa fama que Davi tem hoje quando se fala de Davi, essa fama era para Saul. Mas Saul olhou o gigante de uma maneira, Davi olhou de outra. Saul olhou a adversidade como morte, mas Davi olhou como oportunidade. O que você está vivendo, o que nós estamos vivendo hoje, é uma oportunidade que Deus está nos dando. Talvez para você é uma, para mim é outra, eu não sei. Mas tudo isso é uma oportunidade que Deus está nos dando. E depois dessa tempestade, seremos uma igreja melhor, seremos pessoas melhores, seremos uma nação melhor, para aquele que crê em Deus. E que Deus te abençoe poderosamente. Levante a sua cabeça, porque o gigante pode ser maior do que nós, mas não é maior do que o nosso Deus. É por isso que Davi falou: eu não vou em meu nome, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Você não vai falir, este mal não vai te alcançar, e se alcançar, Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Guarda isso no seu coração. Os inimigos servem para nos promover, o deserto serve para nos prosperar. Eu quero orar com você neste momento. Nós temos um tempo ainda aqui para oração, como nós temos feito todos os dias dos nossos cultos aqui online. Se você puder, dobre o seu joelho onde você estiver. Se você tiver condições físicas para isso, tiver espaço para isso, faça isso. Se você estiver em família, puxa vida, melhor ainda, todo mundo de joelho dobrado. Mas se você estiver no leito de doença, estiver deitado, não se preocupa não, mesmo assim, você vai orar comigo. Eu não sei se tem alguém no cárcere, na prisão, seja prisão humana ou prisão espiritual me ouvindo, faça isso também, entra conosco nessa corrente de oração agora. Porque Deus vai fazer chover no seu deserto, em nome de Jesus. Se você puder, feche os teus olhos. Grande Deus e eterno Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós viemos diante de um Deus cuja sua palavra diz que o Senhor é Deus de vales e Deus de monte. A palavra do Senhor nos ensina, meu Pai, que o Senhor é Deus que age no deserto, aonde, meu Deus, na visão humana, não há probabilidade de se nascer alguma coisa. Senhor, eu sei, Pai, que tem muitas pessoas em volta desta nação, quem sabe, meu Deus, até em outras nações, nos ouvindo nesta hora.
Meu Deus, pessoas que estão enfrentando o deserto, que estão passando, meu Deus querido, por desafios, afrontas terríveis. Pessoas que estão perdendo a força, que estão perdendo a fé, que estão agindo como os soldados de Saul, que estão fugindo do problema. Mas eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor coloca sobre cada um de nós, sobre cada uma dessas pessoas, uma unção de Davi. A unção daquele que enfrenta o deserto, que enfrenta o problema. Uma unção de ousadia, uma unção de coragem, em nome de nosso Senhor Jesus, que o Senhor transforma a nossa visão sobre o caos. Porque depois que o caos passar, nós vamos colher frutos maduros. Nós vamos colher frutos saudáveis. Meu Deus, isso, Senhor, meu Pai, é o nosso ato de fé. Não é triunfalismo, não, Senhor, mas é fé que nós temos no Deus que nós servimos. Meu Deus, essa palavra não é palavra de triunfalismo, mas é palavra de fé. Nós vamos enfrentar o gigante. Nós vamos enfrentar o deserto como igreja viva, como igreja que crê em Deus. Então, Senhor, aonde estiver chegando agora a minha oração, aonde estiver chegando agora a minha voz, eu peço ao Senhor Deus, que o Senhor leve também a unção que estava sobre Davi aquele dia, que ele olhou para aquele gigante e viu: esta é a minha oportunidade. E essa dificuldade, meu irmão, minha irmã, que você está vivendo, é a oportunidade que Deus está te dando. E quando tudo isso passar, grandes testemunhos de vitória nós ouviremos. Mas se mantenha firme, se mantenha fiel, se mantenha inabalável, porque todo deserto tem um prazo de validade. E que Deus te abençoe rica e poderosamente. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, os seus negócios. Que Deus abençoe esta nação, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o nosso presidente da república, os nossos governantes, para dar para esses homens sabedoria, dá para esses homens pulsos firmes, visão de Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu ministro bênção sobre cada ouvinte desta palavra, sobre esta nação, sobre a minha casa, sobre a sua casa que está me ouvindo. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Não importa o seu tamanho, o que importa é a sua fé. É por isso que Davi diz: eu não vou em meu nome, porque ele sabia que ele perderia daquele gigante. Ele diz: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então esse deserto é sinal de bonança. Guarda o que eu estou te falando, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Antes de terminar, eu quero chamar você para um desafio, você que está me ouvindo. No próximo domingo agora, nós vamos estar começando 21 dias de jejum e oração. Domingo agora, dia 5, a partir da meia-noite, eu te desafio a não ir dormir antes da meia-noite. À meia-noite nós vamos começar uma oração, aonde você estiver, e durante 21 dias nós vamos fazer isso. Meia-noite em ponto, na transição ali de um dia para o outro, de uma noite para um dia, nós vamos estar todos em oração, incluindo a família, incluindo a nação, expulsando da nossa nação esse mal que tem tentado nos destruir. E nós vamos até o dia 26, o último domingo de abril. E dentro desse período nós vamos estar em oração e em jejum, mas só que esse jejum será um jejum parcial. Você vai tirar uma coisa. Talvez você fale assim: gente, eu ficar sem isso aqui, talvez seja uma comida, seja um hábito, algo que você gosta muito. Você vai se abster disso. Você vai ficar 21 dias sem comer esse algo. Talvez cada um vai ter o seu propósito ali. Você vai ficar 21 dias, meia-noite em ponto, orando, e 21 dias em jejum. Seja daquilo que Deus colocar no seu coração, daquilo que você sentir, mas que seja uma coisa que vai te fazer falta, que seja uma coisa
que você vai ter que se abster mesmo. Até o dia 26. Nós vamos vencer esse mal. E todos que vierem, irmãos, os cristãos, a igreja, os crentes, não podem se esconder dos desertos, dos caos que vêm. Sabe por quê? Porque depois desse pode vir outro. E até quando nós vamos fugir? O exército de Saul se escondeu por 40 dias. E nós vamos correr até quando? Vamos enfrentar os problemas de cabeça erguida, joelho no chão, jejum e oração para a glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus. Lembrando os irmãos que domingo estaremos de volta, no mesmo horário, no mesmo canal, no mesmo lugar, em Cristo Jesus. Estamos te aguardando e estou ouvindo por aí que muito em breve nós já estaremos podendo voltar ao templo. Então continue firme, em nome de Jesus, porque eu creio depois que tudo isso passar, esse dia todo de igreja fechada, não vai caber gente aqui dentro não. Esta é a minha fé, esta é a minha fé, porque depois da tempestade vem a bonança. Que Deus te abençoe. Vamos dar a bênção final, despedindo a todos debaixo da graça do nosso Deus, e assim que terminar, vai dando o seu aviso aí que você está conosco, tá bom? Em nome de Jesus, fecha os teus olhos, coloca a mão na altura do teu coração e receba a bênção final, a bênção apostólica, em o nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce comunhão do Santo Espírito de Deus seja sobre cada vida, sobre cada coração, não somente hoje, mas por toda a eternidade, e nós possamos ficar em paz, e que o Senhor nos acompanhe. Deus abençoe a todos, um beijo no seu coração, paz seja convosco, até a próxima.